Olá pessoal, eu sou o Diogo Fontana, escritor, fundador da Editora Danúbio. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro da Literatura Brasileira, um programa onde eu e o Douglas Lobo comentamos as notícias literárias recentes. Boa noite, Douglas. Tudo bem por aí? Boa noite, tudo ótimo. Prazer estar aqui. Vou começar com os avisos. Prêmio Danúbio de Literatura 2025, a pré-inscrição já está rolando. Se você estiver vendo isso aqui ao vivo no Instagram ou vendo até o dia 2 de fevereiro, tem a pré-inscrição, o link está na bio. Se você está vendo isso aqui na gravação do YouTube, a inscrição já está aberta, o link está na descrição aqui do vídeo. O Prêmio Danúbio de Literatura vai premiar com a publicação, contrato de publicação com a Editora Danúbio, adiantamento de R$1.000 e um troféuzinho ainda a definir, é só para ficcionistas, é o primeiro prêmio aí, começar a estimular cada vez mais o pessoal a escrever, né? Então os links na descrição, na bio, aquelas coisas de sempre. Novidades no blog, tem a resenha do Vinícius de Oliveira sobre o último livro do Michel Houellebecq, Aniquilar, está no blog da Editora Danúbio, editoradanubio.com.br, e tem 2 sonetos meus lá também, estou começando a me arriscar nesse negócio de poesia aí, tem 2 sonetinhos meus também estão lá no blog. Outra notícia, já vou adiantando que o primeiro romance de 2025 já está revisado e indo para a diagramação, que é o romance do Fábio Gonçalves, conhecido aqui da casa. O título é Uma Negra Comédia, deve sair agora em março. Então é isso, vamos começar com as notícias maravilhosas. A gente tem hoje uma pauta que parece o programa do Nelson Rubens. O Nelson Rubens parece o programa da Sônia Abrão, Décio Pitinini, essa cambada toda aí, né? Notícia da Gazeta do Povo, quarta-feira, 22 de janeiro. Mas saiu na imprensa inteira, eu peguei esse aqui da Gazeta do Povo, que eu gostei da matéria do Omar Godoy. Deixa eu ler a notícia aqui. Acusações de machismo expõem os bastidores da elite cultural progressista. Aí tem uma matéria aqui que tem uma ilustração, a foto da Vanessa Bárbara, do André Conte e da Natércia Pontes, que são 3 escritores assim famosinhos por aí, né? Eu vou ler um pouquinho, daí a gente vai lendo e comentando, Douglas. Ok. Uma parte da elite cultural de esquerda mergulhou em uma guerra civil nos últimos dias. A controvérsia, que envolve um pequeno grupo de intelectuais, né, tá bom, do meio literário, começou com um caso de infidelidade conjugal ocorrido há 14 anos, evoluiu para acusações de machismo e reacendeu discussões sobre a hipocrisia da ideologia woke. Houve um tempo em que as discussões entre os escritores e os intelectuais eram sobre outros assuntos, não é, Douglas? Sim, a história literária brasileira está cheia de polemismos intelectuais entre os intelectuais, mas não há casos documentados de lavagem de roupa suja, assim. Se você pegar a história da inteligência brasileira do Wilson Martins, nos 7 volumes, eu não acho que haja casos passionais assim, não. É um caso passional de 14 anos, né? Há 14 anos. Isso é rancor, né? Ô louco. Mas tu vê que até no novelão tá fraco, 14 anos para ter audiência, né? Essas coisas têm que ser resolvidas na mesma semana. Vamos continuar aqui. No centro do debate, também não é uma palavra bem empregada, né, rapaz? Está a escritora e jornalista Vanessa Bárbara, colunista da edição internacional do New York Times e ex-colaboradora de veículos como Piauí, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. É uma mulher bem posicionada no establishment literário e jornalístico brasileiro, né? Sim, com certeza. Em uma posição de poder, digamos assim. Em uma edição do podcast Rádio Novelo Apresenta, lançada no último dia 16, ela conta em detalhes os eventos que resultaram no fim de seu casamento com André Conte, um dos sócios da editora Todavia, cujo principal autor nacional é Itamar Vieira Júnior, nosso conhecido aqui do podcast, do best-seller Torto Arado. A narrativa, no podcast, né, que descortina uma série de traições cometidas por Conte, chamou a atenção do público devido a uma informação em especial. Segundo Vanessa, o ex-marido relatava suas escapadas em uma lista de e-mails, da qual participavam figuras de proa do mercado editorial. Aí que aspas são declarações da Vanessa Bárbara, né? Vou procurar contar a história dessa minha cicatriz da forma mais direta possível. Ela envolve 15 homens brancos em posições de poder,
jornalistas e escritores de um certo renome, ou seja, gente que atua na mesma área profissional que eu. Eu acho interessante a gente analisar esse jargão aqui, né? 15 homens brancos em posições de poder. O que você acha dessa forma da escritora se expressar? Eu acho que ela está abrindo uma porta que os acusados, né, eles acabaram utilizando, na verdade, que muitos deles se safaram, né, dizendo que não, eu era jovem e o debate sobre gênero não estava tão maduro ainda. Então, tipo, eles acusaram o machismo, eles botaram a responsabilidade no suposto machismo estrutural que existe na sociedade. A própria pessoa em questão aí, sem perceber, ela está abrindo essa porta porque ela foi instrumentalizada a pensar nessas categorias de homem branco, heterossexual, machista, né? Que é uma coisa artificial, é uma coisa programada por engenharia social que é discutível usar isso para descrever a realidade e para descrever a própria situação dela. É um raciocínio por esqueminha ideológico, né? E sem falar que se baseia em muita pressuposição, né? Os caras são brancos, mas eles vieram do mesmo meio social, as origens deles são as mesmas. Então, quer dizer, porque o cara branco que é de uma família rica, ele é diferente do cara branco que nasceu na favela, por exemplo. Anula Então, a individualidade de cada um e coloca todo mundo no mesmo saco, né? exato. A matéria aqui continua. Esquerdomachos da literatura se desculpam nas redes sociais. Isso aqui foi o mais impressionante, né? Não só isso, o comportamento deles, mas os textos que eles escreveram. Isso que é algo que nos compete, né? A matéria diz aqui: o motivo maior da indignação do público, contudo, não foi a humilhação sofrida por Vanessa ou, aspas, violência psicológica, como ela define. Tampouco tem relação com a existência de ambientes virtuais fechados em que marmanjos soltam piadas e memes impublicáveis. A bronca diz respeito ao perfil dos 15 amigos, todos de esquerda e politicamente corretos, sempre dispostos a, aspas, desconstruir sua masculinidade quando a causa feminista é ameaçada. Como diz o jargão da internet, esquerdomachos, aqui, ó. O colunista da Gazeta diz: preocupados com o cancelamento instantâneo, praticamente todos os participantes do extinto grupo de e-mails foram às redes para se explicar ou pedir desculpas. Isso eu achei muito impressionante. Quer dizer, não fiquei nada surpreso. E para falar a verdade, eu não conhecia quase ninguém dessa treta toda. Você conhecia essa galera toda aí? Eu só conhecia o Daniel Galera, de nome, só. O resto eu não conhecia. E eles Na são famosos. verdade, Hoje em dia está cheio de famoso desconhecido, né? Cada vez eu vejo na internet, surge lá um perfil verificado, mais um famoso desconhecido. Nós estamos cheios de escritores famosos desconhecidos na literatura brasileira, né? Eu acho que esses são exemplos aí de escritores famosos desconhecidos do público. Mas preocupadíssimos com o cancelamento instantâneo. É um novo código de honra, né? Há 100 anos, os escritores participavam de duelos. O Olavo Bilac participou de duelo. O Euclides da Cunha morreu num duelo. Ele morreu num duelo contra o Dilermando, capitão, acho que era capitão Dilermando, que foi amante da esposa dele. Ele descobriu a traição e chamou para o duelo e morreu. Não acho que seja assim uma coisa linda participar de duelo, mas eu acho interessante fazer a comparação de como era o sentimento de honra dos escritores brasileiros há 100 anos com o que é o sentimento de honra dessas pessoas. Agora, honroso para eles é ter medo do cancelamento instantâneo e sair se desculpando, né? Imediatamente. é curioso que eles saíram se desculpando e alguns chegaram a ameaçar processos judiciais contra quem estava acusando ele nas redes sociais, dizendo que o podcast lá com o relato da Vanessa Bárbara não deu direito de resposta a eles, nem contextualizou. Agora, é curioso que foi a esquerda que criou essa cultura de cancelamento, que não dá direito de resposta e não dá contexto. E quando é com os conservadores, isso não incomoda eles. Mas quando é com eles, por exemplo, as piadas machistas do Bolsonaro, ele sofria acusações fora de contexto e sem ter direito de resposta. E isso nunca incomodou a elite progressista. Agora, quando é com eles, aí eles começam o denuncismo, o maniqueísmo, o contexto, etc, etc. Eles estão provando
do ambiente de cancelamento, de linchamento que eles construíram, na verdade. Sim, lembra do Sleeping Giants? Era feito justamente para inviabilizar determinadas plataformas e influenciadores, né? Era cancelamento puro. Aqui E uma também declaração. eu acho que eles estão sofrendo muito porque quando eu digo eles, eu estou falando da elite progressista em geral, não falo especificamente desses escritores já, cujas carreiras eu não acompanhava. Mas eles criaram, para dizer que a direita é constituída de opressores malvados, eles se colocaram como cavaleiros andantes, imaculados, sem nenhum defeito, perfeitos, e esse é um pedestal em que é impossível qualquer pessoa ficar, na verdade. Na verdade, Então, eu acho interessante outra coisa. Eu vou ler um trecho aqui do que ok. o tal do André Conte disse, né? Manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Tive quase 15 anos para refletir sobre o que aconteceu. Esse adultério e a rede de mentiras que criei em torno dele terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas. Eu vou começar pelo final. Adultério ser um defeito moral é um valor cristão, né? É um valor religioso. E até onde eu sei, essas pessoas não comungam desses valores religiosos e cristãos. Eu acho curioso que ele se desculpe por um adultério. Não sei em que código moral ele está baseando isso. Ele está dizendo que ele se baseia no código moral. Não está dizendo, mas fica implícito que quando ele usa termos como machista e misógino, né? Ele se baseia no código moral diversitário. E adultério, não sei se é realmente um dos pecados, um dos defeitos morais desse código aí. Então, isso aí já está a primeira coisa curiosa, né? Outra coisa interessante é o seguinte, como disse o Alexandre Soares Silva, aqui, escritor da casa, não dá para competir moralmente com esses caras, porque o que ele está dizendo no fundo? Hoje ele está dizendo eu sou uma boa pessoa, porque eu não sou como há 15 anos. E há 15 anos eu era uma boa pessoa, porque o debate sobre esse assunto também não estava maduro. Não, sim, perfeito. Não é isso que está implícito, Ou Douglas, não seja, é isso. Como é que você eu sou compete sempre com o cara desse? Esse cara maravilhoso. desse merece uma auréola. Canonização súbita, E em é vida. curioso, uma coisa curiosa nesse debate é que eles estão atribuindo ao machismo uma atitude que, se você prestar atenção, pode não ser considerada machista, na verdade, porque existe um código entre homens, esse código está acabando por causa dessas gerações novas, mas existe um código entre homens que o- homens não falam das esposas uns dos outros, né, numa roda masculina, né? E, portanto, o cara achar que falar da intimidade, de casamento dele, numa lista de e-mail, é uma atitude machista, eu tenho sérias dúvidas, porque isso você rompe com um código Um antigo, código segundo o qual masculino de a missão do cavalheirismo. marido é Sim, proteger a reputação da mulher e a imagem da mulher. você tem toda a razão. Eu não estou achando aqui, mas achei interessante. Deixa eu ver se eu acho. É que a mesma Vanessa Bárbara, que faz essa denúncia, ela confessa que ela descobriu essas coisas por meio de uma interceptação que ela fez no telefone do sujeito lá. Então ela rasga as vestes como um profeta bíblico, cheio de escândalo, e ao mesmo tempo confessa que estava lá fazendo uma espionagem. Eu acho que não é algo também moralmente defensável, né? De fato, não é. Deixa eu ver. De fato, não é, mas mostra um casamento que já estava em crise, eu acho. Já havia uma quebra de Deixa eu ver confiança. se eu acho. O que mais me interessa mesmo são os textos. Além Não, os do textos assunto em é si, né? tudo Então, além do estrosto. assunto em si, que já não está dentro da tradição das nossas querelas literárias, a forma é uma coisa execrável, lamentável, né? Teve um sujeito ali que é editor, escritor da Companhia das Letras, ele fez um texto que num parágrafo, eu não estou achando aqui, num parágrafo tinha 3 erros de português. Mano. Ele mandou no Substack e mandou na newsletter dele, eu não estou achando aqui, infelizmente. Não sei se você tem aí.
É que foi no meu celular, eu estou usando o celular agora para live, né? Olha que interessante, outro aqui, Paulo Scott. Olha, essas pessoas são escritores, né? Premiados, traduzidos, né? O tal do Michel Lauber, traduzido em 12 idiomas, colunista do Valor Econômico. E o outro aqui, Paulo Scott, autor, entre outros livros, do premiado Marrom e Amarelo, sobre as relações raciais no Brasil. Mas essas pessoas são premiadas, eles conformam a elite literária brasileira, e eles falam com jargões, só com jargão, não tem uma expressão genuína, uma capacidade de expressão literária verdadeira, né? Esse Paulo Scott diz: sei bem o quanto minha masculinidade precisa ser diariamente desconstruída. Uma parte das minhas poesias sempre externou isso. Quem tem o privilégio de gênero ou de raça tem a obrigação de buscar desfazer a cegueira que os seus privilégios lhe trazem. Olha, sei bem o quanto minha masculinidade precisa ser diariamente desconstruída. Não, e é curioso, eles tentam encobrir a culpa individual num jargão coletivista. É curioso. Sim. É curioso. Se o machismo é estrutural, a culpa não é de nenhum indivíduo, né? Sim, perfeito. É da sociedade. A mesma coisa, se o racismo é estrutural, é uma estrutura social. Os indivíduos em si não podem ser imputados, né? Por uma culpa coletiva. E aí, textos acuados, as pessoas acuadas, nada, não tem nenhum insight original, nada. E quanto mais eles tentaram posar de bonitinhos e de bonzinhos, de bom mocinhos, mais eles foram comidos vivos pela imprensa mainstream, né? Sim. Vamos ver aqui. Nenhuma resposta causou tanta celeuma quanto a publicada por Natércia Pontes em sua conta na plataforma Substack. Esse é o único texto interessante na polêmica, viu? Eu reconheço. Falando do ex-marido, o marido, sei lá, ele tinha um grupo machista de amigos com quem desabafava. Ela adjetivou o grupo de machistas, acho interessante. Falava mal dos outros e de assuntos variados e ria. Olha só. Hoje tenho grupos de mulheres e homens com quem desabafo. Sou cruel, falo mal dos outros e rio. Quem nunca? Tá certo. Isso aí é verdade. Esse é o único texto que parece ter um estilo, foi o dessa Natércia. Uma leitora aqui. É muito típico do patriarcado a briga entre mulheres para defender o homem. Logo, ele, pessoa maior de idade, capaz e bem-sucedido. Não, de fato, ela saiu em defesa do marido porque, ao contrário do que a esquerda prega, os papéis sociais continuam a existir. Outra leitora aqui, ó. Que triste esse texto. Quanta violência contra outra mulher. Devastador ver que o patriarcado segue vencendo todos os dias. Nunca estaremos livres. Eu acho engraçado essa personificação de entidades, de conceitos abstratos como o patriarcado, né? Sim, perfeito. E aí, conceito... Isso é um ídolo. Isso é quase uma transformação, uma deificação desse conceito, né? Aí um conceito abstrato, como patriarcado, é usado para deslegitimar uma coisa específica, que é uma mulher defendendo o seu marido de uma acusação. O indivíduo faz isso e ela deifica, né? O patriarcado, quando você confere essas ações humanas, você está criando um ídolo, que nem as pessoas falam, a natureza faz isso, a natureza faz aquilo. Sim. É uma manifestação, um eco de paganismo, né, na cabeça das pessoas. Bem, mas a mulher, a tal da Vanessa Bárbara, apesar de todos esses traumas emocionais prolongados ao longo de 14 anos, ela teve uma boa notícia. Segundo a Amazon, um levantamento feito pela Amazon a pedido da Folha de São Paulo, as vendas dos 3 livros da autora cresceram 13.800% desde o início da controvérsia. Ótimo. Coisa, né? O negócio então é arranjar treta, é isso? Episódio evidencia o caráter elitizado da bolha cultural brasileira. Essa é a opinião do articulista da Gazeta do Povo e eu concordo. Eu vou ver se há 14 anos atrás eu fiz alguma besteira. Devo ter feito. Aí eu dou um jeito de... Confessa alguma coisa aí, algum machismo teu, alguma coisinha aí, para o teu livro vender 13.800% a mais, que é bem-vindo. Vamos ver se tem alguma coisa mais aqui digna de nota. Agora, uma coisa interessante que eu achei é que ficou claro que a elite literária brasileira é uma panelinha de pessoas, né? Sim, na verdade. É um grupo de amigos. Há 14 anos eles estavam lá no mesmo grupo de e-mail e hoje eles ocupam essas mesmas pessoas e seus cônjuges ou ex-cônjuges
ocupam posições-chave na literatura brasileira. É um grupo pequeno de pessoas que se conhecem. Um grupo bem pequeno, né? E a reportagem mostra aqui, o episódio evidencia o caráter elitizado da bolha cultural brasileira. André Não, Conte, filho de Mário Sérgio Conte, que chefiou uma das maiores redações da imprensa nacional e hoje apresenta um programa na Globo News. O pai de Natércia Pontes, Augusto Pontes, foi uma figura importante na cena cultural do Ceará, chegando inclusive a ocupar o cargo de secretário em um dos governos de Ciro Gomes. Essas pessoas não são só elite literária, eles são elite cultural, eles são elite jornalística e elite política do Brasil, né? E financeira, né? A Todavia, editora da qual Conte é sócio, tem entre seus investidores o empresário Alfredo Setúbal, filho de Olavo Setúbal, banqueiro e ex-ministro das Relações Exteriores. O escritor Alfredo Nugent Setúbal, neto de Olavo, atua como diretor financeiro do grupo. E aí a Todavia publica o Itamar Vieira, ou seja, já agregou mais um para a elite. E aí é isso. Guilherme Afonso Ferreira, ex-sócio da empresa de investimentos Teorema Capital e um dos patronos da Flip, Festa Literária de Paraty, e Luiz Henrique Guerra, à época no Fundo Indy, também injetaram dinheiro no projeto da Todavia. Branca Viana, fundadora e apresentadora da Rádio Novelo, é tataraneta do Visconde de Rio Preto, proprietário de fazendas no século XIX, e mulher de João Moreira Salles, cineasta, criador da revista Piauí, herdeiro do Itaú Unibanco e 10º brasileiro mais rico, segundo a Forbes. Seu podcast conta com o apoio da Open Society Foundation do bilionário progressista George Soros. Ou seja, no fim, né, termina no George Soros. E sim. A literatura produzida pelos amigos de André Conte, no entanto, segue autocentrada e com pouco alcance. Mesmo o autor mais popular do grupo, o gaúcho Daniel Galera, é acompanhado apenas por um pequeno séquito de iniciados. Seu livro de melhor recepção, Barba Ensopada de Sangue, adaptado recentemente para o cinema, vendeu pouco mais de 40 mil exemplares desde o lançamento em 2012, número que nem as intrigas expostas nas redes sociais devem impulsionar. Então, sim, até porque como o pedido de desculpas dele não foi muito enfático, muita gente está deixando de comprar os livros do Daniel Galera, pelo que eu vi nas redes sociais. Tem isso ainda? O cara está sendo cancelado ainda, literariamente. Tá indo, se tá no Kindle, o povo está devolvendo o livro dele do Kindle. Eu li isso nas redes sociais. Eu nem sabia que dá para fazer isso, dá para devolver o livro do Kindle. Porque ele foi o que se curvou menos de todos na hora de pedir desculpas. Ele só se curvou pela metade, entendeu? Ah, entendi. Foi assim, foi. Não foi que nem com o imperador Aquemênidas, você tem que beijar o chão ali, prostração completa, né? Se você fizer só aquele do japonês até a metade, não vale. Tem que ser até embaixo mesmo. Assim, porque basicamente ele negou a acusação seria da Vanessa, o que foi feito em cima do que a Vanessa disse, eu não sei exatamente, de que ela teria sofrido um boicote no sistema literário por causa desses incidentes de 14 anos atrás, e ele disse que isso não é verdade, que ela teve uma carreira plena como a deles também. A substância em si da polêmica pouco nos importa, né? Sim. Sinceramente. Eu acho uma fofoquinha conjugal absolutamente irrelevante e banal. O que nos compete aqui é a forma literária péssima em que eles expuseram essas polêmicas ou esses pedidos de desculpa, mal escritos. O sujeito, lá esqueci o nome da Companhia das Letras, mal escrito e com erros grotescos de português, que você vê que o sujeito que é editor-chefe da Companhia das Letras, se não tiver ali o copydesk, não tiver ajuda ali quando sai de improviso, se embanana, né? Quando fez nascer o newsletter. Tem pessoas que estão publicando os livros há anos e esses livros nunca criaram nenhum debate. Os livros não provocam debate, nada disso, só a fofoquinha conjugal. E interessante nessa matéria da Gazeta do Povo ver que realmente são pessoas muito bem conectadas na sociedade brasileira, né? Muito bem posicionadas. Então você tem realmente uma literatura brasileira feita por gente da elite mesmo. Tem nada de voz popular aí.
Pelo menos Eu acho nessas que pessoas citadas na matéria, né? muitos vêm da universidade, me parece, pelo menos alguns vêm da universidade, então, é, é, é isso. É uma literatura E é uma seguindo literatura de tendências, né? gabinete. Um comportamento de sujeição ao zeitgeist, ao espírito do tempo, às modas e tendências, e o que interessa é ver isso aqui, que é uma matéria da São Paulo Review. Então, agora fazendo uma ponte e mudando de notícia, São Paulo Review, deixa eu ver se tem data aqui. Mas é de agora, acho que é dessa semana. Eu fiz isso aqui no Substack do Décio Machado. Quais são as tendências e os destaques da literatura em 2025? A São Paulo Review fez a pergunta para escritores, editores, jornalistas, curadores, agentes, bibliotecários, curadores, tradutores e livreiros. Veja os depoimentos. Antes de ler a matéria, você já sabia as tendências ou não, Douglas? Eu, quando li a manchete, eu já sabia quais eram as tendências que estavam nessas respostas. É difícil adivinhar? Eu sou esperançoso, eu tinha esperanças ainda. Então vamos lá, vamos nos surpreender assim com alguma originalidade, né? Alguma tendência que não venha de fora, alguma tendência brasileira, alguma tendência autóctone, algo que não venha dos departamentos da Ivy League. Aqui, Viviane K., escritora, nunca ouvi falar. Acredito que os livros se aproximam cada vez mais dos relatos de memória, desde as memórias mínimas de impressões da infância até as grandes memórias históricas universais, as memórias de objetos que podem construir um cenário quase teatral, memória de paisagens inesquecíveis, memória de sentimentos e emoções presentes e ausentes, a memória de alguém que se recria como personagem, a memória como um fantasma que acompanha o desenrolar dos tempos, o texto como aparição, sopro, memórias involuntárias e bruscamente presentes, um álbum de presenças. Eu acho que ela não respondeu a pergunta. Na verdade, ela respondeu, porque ela não conseguiu ser objetiva. Ela está dizendo que o memorialismo é uma tendência. Pronto, é só isso aí que ela está dizendo. Muito obrigado, Douglas. Alexandre Stout, escritor, editor da São Paulo Review e da Folha de Helva Edições. Continua a literatura com temática racial. Vá. Questão de retratação histórica, não me diga. E também porque é lançado ultimamente, está cada vez melhor. Olha, cara otimista. Além da LGBT+, não me diga, na onda do sucesso de Edouard Louis. Obras que retratam a destruição do planeta e a escassez de alimentos também devem seguir em alta. Escassez de alimentos no Brasil, acho que talvez seja uma tendência, uma literatura que trate disso. A literatura... eu já falei, eu já escrevi sobre escassez de alimentos no meu romance sobre a Venezuela. Né? Acho que eu já estava na vanguarda, então. Porque o meu livro de 2002 não é de 2025. O preço dos alimentos, como está no supermercado no Brasil, já é escasso já alimento, já pode ser considerado produto escasso. Engraçado que a tendência que ele aponta não é nenhuma novidade, é uma continuidade, e é bem ao gosto da Open Foundation, do George Soros, né? Sim. Isso é discurso pronto. René Duarte, escritor, tradutor e editor da Peabiru. Nada indica que veremos mudanças, devem prevalecer as narrativas fundadas na psicanálise, que dialogam com a autoficção, experiências de luto. Isso é verdade, porque além dessa esquerda universitária, a gente não tem comentado muito a respeito, né? Esse negócio de autoficção, essa coisa bem solipsista, também é uma tendência, tem bastante na nossa literatura brasileira contemporânea. E eu acho um saco, você não acha? Também acho. Eu acho uma coisa masturbatória, solipsista, insuportável, frívola, banal. E mentirosa, porque quem quer ser sincero escreve um livro de memórias, não fica com o negócio de autoficção. Isso aí é... um pouco até covarde, digamos assim, né? Exato. Alexandre Brandão, escritor. A meu ver, em 2025, a tendência já observada de as editoras brasileiras privilegiarem a literatura feita por negros, indígenas e mulheres, em especial as que pertencem aos grupos citados, deve prevalecer. Chama atenção nesse depoimento aqui, uma coisa que nós já destacamos, porque aqui ele foi bem sincero. As editoras não estão privilegiando os temas, estão privilegiando pessoas, né? Sim. Não estão fazendo
um processo seletivo por qualidade literária, mas por quem é o autor. Então, não é uma literatura sobre negros, indígenas e mulheres, mas uma literatura feita por negros, indígenas e mulheres. Parece que esse é o critério seletivo. Aqui, pelo menos, é o que ele está dizendo, de forma sincera. Ricardo Pessego, escritor, livreiro e produtor cultural. Acredito que em 2025 teremos mais livros de contos ganhando holofotes e os leitores se apoderando do gênero. Por que ele acha isso? Eu não sei. Eu acho interessante a expressão os leitores se apoderando do gênero. Está aí uma frase que eu jamais escreveria. Você escreveria essa frase? Não, 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 jamais. O sujeito é livreiro, escritor e produtor cultural. Quero dar destaque para duas escritoras, a Betânia Pires, aqui ele está fazendo propaganda de amigo. Também quero destacar a propaganda de amigo. Tá, besterol. Luciene Guimarães, tradutora. Em 2024, observamos que se firmou uma literatura da escrita de si, que privilegia a memória, como várias autoras e autores, tanto nacionais quanto estrangeiros. Essa mesma tendência da tal da autoficção, né? Que eu acho que é aquela primeira, de modo prolixo e impreciso, vago, nebuloso, quis dizer com memórias e tal. Essa literatura do umbigo, né? Então nós temos realmente duas coisas aí acontecendo. A literatura diversitária e a literatura solipsista. Kátia Walewski, escritora e professora. A pluralidade das vozes por tanto tempo ignoradas ou mal ouvidas, oprimidas. Já sabemos o que vai dar isso aqui, né? Você nem terminar de ler. Não. Bruno Inácio, escritor e crítico literário. Acredito que 2025 será um ano bastante positivo para a literatura brasileira. Eu também acho, na Danúbio, pelo menos. Com maior espaço para editoras independentes. Graças. Como a Danúbio. E para obras escritas por pessoas historicamente rejeitadas pelo meio literário. Olha, eu sou historicamente rejeitado pelo meio literário. Né? Pelo meio literário. Nós somos presentemente ignorados pelo meio literário. Né? Isso é um fato. Henrique Rodrigues, escritor. Em 2025, um dos destaques será o romance... Aqui é propaganda de amigo. Wagner Amaro, escritor e editor da Malê. Acredito que nesse e nos próximos anos, os livros que abordarem as questões climáticas serão destaque. Principalmente os que foquem nas atitudes que o cidadão comum pode ter para reduzir o caos climático. Esse aí não está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, não. Eu acho que me parece que está fazendo mais uma manifestação de um desejo do que ele quer que aconteça, e não do que realmente parece que está acontecendo. Até né? a BlackRock está retrocedendo nos fundos de investimento dela ligados a essa causa aí. Está todo mundo saindo dessa causa. Ela não é financeiramente sustentável. O tal do André Conte ali, da polêmica toda. Acho que o destaque seguirá sendo a própria literatura brasileira contemporânea, que nos últimos anos ganhou um espaço grande e novo. Minha aposta é que seguiremos, ainda que com todas as dificuldades, vendo um cenário cada vez mais diverso em termos de gênero e raça. É sempre a mesma conversa. Eu acho engraçado ele falando das dificuldades, né? Agora que a gente sabe quem são os investidores e parceiros da Todavia, eu não sei se a empresa tem dificuldades financeiras, né? Não sei se essas dificuldades não parecem que são as que ele se refere. Ele deve estar se referindo a outro tipo de dificuldade e não sei qual é. Mas eles conseguem publicar bastante coisa, né? E tem um autor que vendeu bastante, que é o Itamar Vieira. Bastante mesmo. Eles têm um prêmio de não ficção também, que é generoso também. Valéria Martins, agente literária, autora de O Lugar das Palavras. Acredito que o mercado seguirá com tendência à diversidade. Eu acho engraçado que essa diversidade ela é sempre a mesma coisa, né? Vai ser, de novo, vai ter uma grande diversidade. O que eles vão publicar? O que ele está publicando exatamente igualzinho nos últimos anos. O mais curioso é que eles não percebem o que está acontecendo nos Estados Unidos e o impacto que isso vai ter no mercado editorial daqui, que é o reflexo do americano. Enfim. Vamos ver o que mais. Aqui, Mônica Sucupira. Tem um bom nome para personagem, gostei do nome dela, Mônica Sucupira. Espero que em 2025 muitos livros sejam editados e na mesma quantidade lidos.
Espero clássicos sejam lidos na mesma frequência que os novos autores. Isso aqui é uma manifestação de esperança e não uma análise Sim, de tendências. e sem se comprometer com nada. Espero livros que me encantem e surpreendam. Olha, esse negócio de surpreender eu acho engraçado, é um jargão do marketing, né? Há 20 anos, todas as publicidades falavam de um novo conceito. Depois eles mudaram uns 8 anos para cá para surpreenda-se, né? E eu acho muito engraçado você fazer propaganda dizendo que você vai se surpreender com o produto, porque pode ser uma surpresa negativa, né? Esse negócio que o livro vai me surpreender, eu não vejo como garantia de nada. Aí ela faz um pouco de propaganda das amigas dela, aqui cita um monte de gente que eu nunca ouvi falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Mas enfim, essa lista continua monotonamente e é isso aí. Autoficção e pauta adversitária. E isso não nos surpreende, né? Nem nos encanta. Te encanta e surpreende? Não, agora sim, eu tenho a impressão que isso aí mostra que eu tenho a impressão que que o mercado editorial vai sofrer mudanças significativas nos próximos anos e a ficha do pessoal não caiu ainda. Não, mas eu não, eu não acho que essas tendências aí vão continuar como eles estão pensando. Não. Eu vejo aí muito mais uma esperança de que essas tendências continuem do que uma previsão correta, né? Porque o mercado editorial investiu muito nessas tendências, né? Não interessa a ele que essas tendências mudem, mas eu acho que elas vão mudar. Existe também uma manifestação de intenção, pelo menos na parte de escritores e editores, né? Quando eles dizem quais serão as tendências para 2025, eles estão dizendo o que eles vão escrever e publicar. Porque a análise ideal deveria ser pessoas que não são agentes ativos do mercado. Porque um agente ativo do mercado, você fica confuso até onde é uma previsão e até onde ele não vai agir para que a previsão se concretize, né? Então, não é uma provisão, é um anúncio de ação, né? Vamos dizer assim. Mas o fato é que, como dizia o Olavo, o Brasil é o rabo do cachorro. É um país influenciado pelo que acontece externamente e vai vir um furacão aí. Aguardemos, O furacão já começou, porque ninguém percebeu, aguardemos mas o furacão... as cenas dos próximos capítulos, já que todos esses escritores falam por jargões, eu também posso usar um, né? De vez em quando. Outra notícia, Publish News, 21 de janeiro de 2025. CEOs das top 20 editoras do ranking anual do Publish News fazem suas previsões para 2025. Aqui já não exatamente tendências, mas previsões e são os CEOs mesmo, o pessoal executivo, né? Representantes das editoras com mais títulos compartilham suas visões sobre o mercado editorial brasileiro, falam sobre tendências e comentam sobre mudanças significativas no setor nos últimos anos. Vamos lá. Essa matéria aqui eu achei bem bizarra. A primeira coisa que me chamou a atenção é que pareceu que algumas respostas, se não foram feitas pelo ChatGPT, mostra que esse pessoal escreve que nem ChatGPT. Roseli Boschini, editora Gente. Em 2025, eu vejo que o setor editorial brasileiro continuará discutindo como incorporar novas tecnologias de maneira ética. Eu não sei o que isso quer dizer. Especialmente com o avanço das ferramentas de inteligência artificial e usando esses recursos para, de fato, ganharmos mais eficiência e produtividade, sempre defendendo o direito à propriedade intelectual. Cara, inteligência artificial no mercado editorial, você pode usar para copywriting, né, para talvez rascunhar um texto de quarta capa, uma orelha de livro, uma sinopse. Mas a coisa já está bem desavergonhada na escrita de livros, né? Principalmente na não ficção. O que você acha disso? Eu acho que quando ela fala aí do uso nos limites éticos, eu acho que é porque as editoras querem usar o máximo possível a ferramenta. Mas aí entra a questão de até onde é ético você usar essa ferramenta sem anunciar no livro, né? Pelo menos, né? Então, eu acho que... Nas capas também, nas capas está sendo usada. Nós usamos aqui na Danube 2 capas de ilustração de inteligência artificial, que daí foi adaptada pelo designer na capa do Férico Luar,
no Copacabana Palace do jumento. O cara, caraca, aquelas ilustrações são de inteligência artificial. E depois o designer deu aquele tapa em cima, aquela arrumada, aquela temperada. O risco continua sendo dois para mim. É enganar o consumidor, né? Ele pensar, já que a arte é uma coisa pessoal, quando o consumidor compra um livro, ele quer o estilo daquele escritor, ele não quer uma ferramenta tecnológica, né? Então, se a ferramenta foi usada ostensivamente, isso teria que ser informado. Eu acho até uma espécie de venda irregular. Esse é um aspecto. O outro aspecto é os direitos autorais, né? E já está tendo muito problema por causa disso nos Estados Unidos, porque a inteligência artificial ela pega a ideia de onde tiver, e ela pode pegar a ideia que está protegida por direito autoral, o cara publica lá no livro, depois isso pode gerar processos judiciais caríssimos. Então é uma coisa que não está bem clara, né? Como usar isso aí. O que está subjaz aqui também é que muita gente vai perder o emprego nesse ramo, né? Nesse mercado editorial aí, que que vive em crise crônica, né? Eu achei interessante uma declaração dela aqui, que ela não, eu gostaria que ela tivesse explicado, mas ela não explica, é uma frase isolada. Enxergo também uma grande possibilidade de internacionalização de nossos títulos e autores. E daí ela já muda de assunto. Você enxerga essa possibilidade? Eu fiquei curioso para saber por que ela acha que existe essa possibilidade. Mas toda editora toda editora de algum porte no Brasil tem como sonho conquistar o mercado internacional, seguir o caminho. Difícil, né? Eu lembro que em 2019, se não me engano, o pessoal postou no Giovanni Martins, um rapaz lá do Rio de Janeiro, fizeram um auê na Feira de Frankfurt, eles foram do programa do Bial, é um contista, saiu um romance dele também. E saiu na Veja, na capa da Veja, não era a matéria principal da Veja, mas era uma daquelas submatérias, né, em destaque lateral na capa da Veja, o Giovanni Martins, uma grande atração que tinha sido já lançado na Feira de Frankfurt, traduzido para 6 idiomas, já, de largada. Mas a coisa não vingou, né? Até agora não foi. O Itamar Vieira, acho que o pessoal aposta numa internacionalização dele aí. Mas o último foi o Paulo Coelho, né? O Fábio Leite levanta aí, que ela podia estar falando de tradução automática, usar a tradução automática para ajudar na internacionalização. Mas eu acho que o problema da internacionalização não é só tradução, não. É a negociação mesmo, que eu acho que... Olha, eu vou ser mais ácido aí no negócio. Eu acho que o problema é que esses nossos autores não têm nada que interesse ao mundo. Esse talvez seja o grande problema, porque a gente tem essa coisa de que... Não é marketing, não é participar em feira, não é. Ninguém quer saber do que esses caras escrevem. Tu vê agora tem escritor de língua portuguesa de outros países que está tendo muita divulgação, tem escritor alemão que tem divulgação, tem escritor... Quer dizer, a língua não é esse problema como as pessoas pensam realmente. Mas o fato é que há anos as editoras tentam criar um novo Paulo Coelho, elas não conseguem. Detalhe, Paulo Coelho não foi criado por editoras. Foi criado por si mesmo. Ele se internacionalizou por conta própria. Interessante, você mandou uma matéria a respeito. Quer comentar rapidamente sobre isso? Sim, porque a matéria entrevista uma amiga do Paulo Coelho que ele transformou em agente literária dele, e foi essa pessoa que internacionalizou na prática a carreira dele, sob a orientação dele. Ou seja, não foi nenhuma editora que abriu as portas do mundo para o Paulo Coelho, foi ele próprio contratando uma pessoa competente. Ele que bateu nas portas, que cavou para si mesmo, né? Continuando aqui a matéria do Publish News, Marcos da Veiga Pereira, da Sextante. Aqui, bem, ele fala uma péssima notícia, né? Que o câmbio pressionou o insumo principal, que é o papel, para cima. E os preços já subiram, né? Os livros já subiram. Então, isso é uma má notícia. Mas daí, de resto, aqui o depoimento dele é pouco interessante. Ele mais faz propaganda do que a Sextante vai lançar. Mas esse negócio de preço do papel, há quem diga que, por causa disso, uma tendência real seriam livros de menor extensão.
Faz sentido. E o pessoal postar nos e-books também. Teve uma dessas aqui, desse pessoal aqui na matéria, não vou lembrar quem, também não vou ler tudo aqui, né? Que fala que aposta no aumento do e-book no Brasil. Eu espero, porque eu acho que uma das coisas que falta para o Brasil é o e-book ter força, como ele tem em outros países. Eu acho que Olha, um país eu não da sou muito extensão entusiasta do do e-book aí, Brasil. mas sei lá, no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, pegou, né? Eu tô meio que Clint Eastwood em Gran Torino nessa aí, eu tô dinossauro. Outra declaração aqui, Alessandra Senhook, Literary Books International. Não conheço nem ela, nem essa organização, que eu não sei se é editora, mas deve ser, né? Deve ser um conglomerado aí, não sei quais os selos que eles publicam. Em 2025, eu acredito que o setor editorial entrará em uma fase decisiva, buscando estimular a leitura e, consequentemente, conquistar novos leitores. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso, meu filho. O caminho para isso passará pela combinação de inovação tecnológica e o entendimento profundo das novas tendências. Isso aqui, para mim, é gerador de lero-lero. É texto Sim. de marqueteiro. Vamos ver se eu acho informação aqui, alguma voz humana falando. Estamos otimistas com o mercado editorial. Não, tem nada aqui. Deixa eu pular para o próximo. Otávio Marques da Costa, diretor editorial Companhia das Letras. Esse aqui tem uma coisa interessante. Suspeito que 2025 será um grande ano para narradoras e narradores brasileiros, como os últimos têm sido. É palpável o amadurecimento de um leitorado vibrante, em especial de ficção nacional, em resposta a uma produção igualmente madura, diversa e interessante. Não é o primeiro que eu vejo manifestando um otimismo. Eu já vi em algumas dessas pessoas, assim, bem estabelecidas, né? Esse aqui é um diretor editorial da Companhia das Letras, uma sensação de que nós estamos vivendo uma espécie de Golden Age, né? De anos dourados, uma era espetacular aí de produção ficcional brasileira. É, eu não sei de onde é que vem isso, e também de onde é que vem essa percepção de que o aumento de leitor, a gente tem problema de produção e de recepção, é problema de autor e de leitor, são dois problemas. Ele diz que isso, ele justifica esse otimismo dele, esse entusiasmo, esse diagnóstico, dizendo o seguinte: isso se manifesta não somente em números de vendas e na quantidade expressiva de verdadeiros best-sellers, mas também nos espaços onde a literatura brasileira se faz presente e circula, a exemplo dos clubes de leitura e festivais e bienais, etc. Essa movimentação de festivais bienais que não significa nada, porque os últimos dados de pesquisa de leitura mostrou que não houve aumento de leitores por causa disso. Eu acho que os best-sellers que ele fala são Itamar Vieira, Socorro Racioli, É o interessante o próximo Tenório. parágrafo dele. Olha que interessante o próximo parágrafo dele. No fim do ano passado, o mercado se abateu com os tristes resultados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, indicando um declínio no número de leitores de nosso país. A foto é mesmo triste, mas escolho enxergar uma centelha de esperança. Dá vontade de levantar o punho, né? Hasta la vitória. Enxergar uma centelha de esperança a partir da constatação sobre o interesse renovado em ficção nacional que faço acima. Bem, acho que está claro que ele não tirou esse diagnóstico otimista dele dos números gerais. Não, isso é um desejo de esperança, isso aí, isso não é o diagnóstico. Além Isso disso, aí é já como... apontando para uma segunda aposta tendência, creio que a sociedade está muito consciente de um dos grandes inimigos da leitura no tempo presente, que é o roubo de atenção e do tempo provocado pela concorrência digital e pela adição por celulares e devices. E isso, a consciência do problema, ao menos é um alento, pois nada como fomento à leitura para restaurar a capacidade de concentração e introspecção que tanto nos falta. Olha, eu tenho certeza que esse cara não tem a menor condição de resolver o problema. Não. Vamos ver se eu acho alguém que fale alguma outra coisa aqui. J.A. Rogério da Alta Books. Eu vou pular porque a Alta Books são livros de negócio. Mas eles têm um selo, Ah, é verdade. eles têm um Tem selo um de ficção, selo de eles já ficção. têm um concurso literário. Eu acho que o Guilherme Fiuza, a ficção do Guilherme Fiuza foi publicada pelo selo deles. Acho que aquele Aves Rara é deles também. Acho que o Rodrigo Constantino saiu. Então, deixa eu ver O aqui. de ficção deles é o Alta Novel. Alta Nova.
Então eu vou ler porque realmente talvez nos interesse. Este ano não deve ser diferente em relação ao anterior em termos de desafios e oportunidades. Acredito que 5 pontos precisam estar no radar de todos os editores. O uso da inteligência artificial e Big Data, então são questões administrativas, crescimento da produção e venda de livros digitais e audiolivros, valorização de conteúdos nacionais e regionais, adoção de práticas sustentáveis, desafios na alta nos preços dos livros. Vamos ver aqui o que nos interessa aqui. Valorização de conteúdos nacionais e regionais. O público brasileiro tem demonstrado maior interesse por autores locais e obras que refletem a diversidade cultural do país, numa literatura representativa com diferentes narrativas, etnias e gêneros. É a redescoberta da gênese brasileira em nova antropofagia cultural. Que confusão, hein, Douglas? Isso aí é o fenômeno torturado. O fenômeno torturado está criando essa leitura das pessoas de que o povo está voltando a ler ficção brasileira, etc, etc. Mas tem que ver se o fenômeno torturado é uma tendência ou se é um fenômeno isolado. É que o torturado ele é uma espécie de fusão. Ele é uma fusão, né, do zeitgeist acadêmico, da literatura diversitária, com o regionalismo. Sim. Eles acham que isso seria uma espécie de o Itamar Vieira resgatou o Romance de 30. Mas temperou com a tendência diversitária que vem das universidades americanas. Isso. E por isso que ele chama de nova antropofagia cultural. Mas não está errado, sinceramente não é muito errado o que ele está dizendo. Mas veja bem, só é a tendência se criar uma escola. Eu não acho que vai criar uma escola, entendeu? Não sei nem se vai criar uma sequência dentro do próprio Itamar Vieira, né? Não, o segundo romance dele é claramente inferior ao Torturado. Vamos ver o que mais que tem. Livros interativos com realidade aumentada. Essa é besteira, não me interessa. Sônia Machado, da Record, grupo de trabalho Record. Acredito que o mercado deve ter um crescimento em linha com o aumento do PIB. Ferrou! Mulher, não quero mais saber nada. Eu vou pular você. Martina Limone, Panini. Panini não é bem o nosso foco aqui, né? Editora Planeta, Felipe Brandão. Romantasia, tem tudo para crescer. Eu não acompanho muito essas coisas. Você dá uma acompanhada nisso? É romance e fantasia, os dois gêneros misturados. Tá bom, nos Estados Unidos está bombando, realmente, esse gênero. Ele fala, um exemplo claro de sucesso é Rebecca Yarros, autora do fenômeno Quarta Asa, que alcançou o posto de número 1 na lista do New York Times. Mas não é um gênero que me interesse. Mas deve estar crescendo, né? É o que ele fala, que nos últimos anos uma mudança significativa que tem observado é a valorização dos autores nacionais, especialmente no segmento infanto-juvenil. Obras como As Aventuras de Mike, de Gabriel Dearo e Manu de Gílio, com mais de 1 milhão de livros vendidos. Essas coisas vendem, né? Não, a literatura infantil no Brasil ela é forte, só que não resolve o nosso problema, né? O sujeito faz 21 anos e para sempre, né? Ou, sei lá, se forma, passa no concurso do Banco do Brasil e agora não preciso mais ler. Né? Agora se dei bem. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Última notícia rapidinho. É um artigo do Publish News, tal de Henrique Rodrigues. A jornada é longa, mas há caminhos. É de 20 de janeiro. É uma coluna, né? Esse Henrique Rodrigues é um escritor, aqui, deixa eu ver se eu acho a biografia dele. Diretor do Instituto Caminhos da Palavra, voltado para a promoção do livro, leitura e escrita. Eu acho interessante isso aqui porque eu te mandei um artigo de opinião e aqui tem dois blocos. Primeiro ele faz um diagnóstico e depois ele tenta vender a solução do problema. E o diagnóstico para mim é correto e a solução do problema, como sempre, é errada. Então ele diz aqui, ó. No texto anterior, ele se refere a uma coluna anterior, comentei sobre os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que expôs em gráficos aquilo que os profissionais da área estão sentindo na pele. Nesses últimos anos a situação está feia. Ou seja, dizendo que baixaram a venda de livros, né? Mas como se fulano vendeu centenas de milhares de exemplares, perguntariam alguns. Tudo isso é verdade, pelo menos até certo ponto, e o problema é justamente que vem depois do ponto. E esses 3 argumentos... Tá, ele está dizendo
aqui, ó. Esse cara o diagnóstico dele está calcado na realidade. Sim, temos alguns best-sellers brasileiros, felizmente, mas são poucos quando olhamos o todo. Nas vendas de livros em geral, a literatura é uma categoria que fica atrás de livros religiosos e autoajuda. No geral, escritores brasileiros ainda têm a sensação de publicar como se estivessem lhe fazendo um favor, algo como um sistema de cotas. Ele foi muito sincero aqui, verdadeiro no diagnóstico. Acho que ele está falando a verdade. Percebeu e falou a verdade. Pois é, as bienais e flips, etc., estão lotadas, contudo, essas mesmas pessoas que lotam pavilhões e praças meio que desaparecem rapidamente para despertarem apenas nas próximas edições. Isso é verdade, verdadeira, coisa que a gente tem falado aqui, né? Então ele está realmente desdizendo o que o sujeito lá da Companhia das Letras diz. Ele está dando um diagnóstico para mim mais verdadeiro. Mas aí que entra o problema. Ó. Creio que precisamos ser realistas diante desse quadro, mas sem perder a fé. Aí ele faz propaganda do Instituto Caminhos da Palavra, que é o instituto que ele fundou, justamente para resolver esse problema. E aí que o bicho pega, e aí que o problema vira outro problema. Olha aqui o que ele vende como solução. Vamos visitar escolas, fazer apresentações artísticas, especialmente rap e batalha de rimas, as expressões literárias muito presentes na vida da garotada. Então ele acha que se ele fizer raps e batalhas de rima nas escolas, ele pode reverter esse quadro. Você acha que dá? Eu acho que a solução com certeza não é essa. Mas ele também acha que se ele distribuir exemplares para os alunos, professores, pessoal da limpeza e merendeiras, também dá para resolver o problema, se ele doar livro à torta e à direito. Eu não acho. Eu acho que se for para resolver o problema no âmbito educacional, ele deveria estudar como se dava a educação literária antigamente. Eu acho que dali ele extrairia alguns métodos mais eficazes. Outra solução que ele dá é que devem ser convidados os melhores professores de escrita criativa do país para oferecer cursos e oficinas. Eu acho melhor formar leitores primeiro, depois a gente forma escritores. Mas é simples, olha aqui. Ó. Olha como é que é. Não sei se ele vai fazer assim, mas olha como é que dá para fazer. Você vai lá, faz uma ONG, consegue dinheiro de renúncia fiscal para fazer esses cursos de escrita criativa. Aí desses cursos de escrita criativa saem alguns livros, e daí esses livros podem ser distribuídos por outra ONG que vai fazer esses projetos nas comunidades e nas escolas e vai distribuir os livros para o pessoal. Ou seja, continua sem leitor, mas aumenta a quantidade de escritores que não serão lidos. Sustenta o pessoal, sustenta a editora, sustenta o professor de escrita criativa, sustenta a gráfica, a fábrica de celulose. E o desdentado, o BR Rue, fica lá escutando funk sertanejo e vendo novela da Record. E mexendo no TikTok, ou sei lá mais o que, né? Então é uma pena, porque o sujeito ele acertou no diagnóstico na hora de dar a prescrição médica, ele errou o Ralph. Então acho que eram essas as notícias para comentar. Eu queria fazer aqui rapidamente, então antes da gente encerrar, Douglas, a sugestão de um novo quadro, né? Últimos 5 minutos aí, que é do que a gente está lendo. Você quer falar do que você está lendo? É rapidinho. Indica um livro, sim, eu indico um. Eu li vários livros ao mesmo tempo, que eu vou destacar mas hoje. indica só um aí, para não enlouquecer o pessoal. Conversações com Goethe, do Eckermann. Eu não sei se essa pronúncia, já que eu não sei alemão. Eckermann foi um rapaz que o Goethe, o escritor alemão, no final da vida, contratou como secretário dele para ajudar o Goethe a organizar a obra dele, né? Para que ele não se fosse deste mundo sem ter um direcionamento, uma obra fechada, organizada. E aí, nessa convivência, né, de muito tempo nos anos finais com o Goethe, o Eckermann se fascinou com a personalidade do Goethe, com o conhecimento, com o refinamento, com a cultura dele, e começou a pôs por escrito, né, os detalhes dessa convivência, basicamente no dia a dia. E com isso você vê, a gente tem um privilégio, como se a gente estivesse lá, de ouvir os conselhos que o Goethe tinha a dar para jovens artistas, a visão dele sobre a Alemanha, sobre a modernidade, etc., etc.
o meu interesse principalmente são as dicas que ele dá para jovens artistas e jovens escritores, que são dicas, assim, preciosíssimas. Elas são numa linguagem muito sutil e é por isso que à medida que eu estou lendo, eu estou transformando em tópicos numa linguagem mais contemporânea, para que depois eu possa divulgar nas redes sociais, mais tipo dicas de escrita de Goethe, alguma coisa assim. Mas eu recomendo muito, porque é principalmente uma viagem para a Europa antiga, né? Porque o Goethe, no fim da vida, já estava rico, já estava estabilizado, já tinha uma obra construída, e o que você vê, basicamente, é um homem feliz, bem-sucedido, usufruindo da arte, das belezas naturais, das belezas artísticas, na Europa, que o que ele descreve aqui é uma coisa, assim, fascinante. É Eu isso. visitei a casa onde Goethe morou em Frankfurt, casa do século XVIII, eu visitei. A casa é museu, a casa existe, está preservada. Casa linda, ele tinha uma vida maravilhosa, ainda mais porque consigo imaginar que Frankfurt hoje é uma metrópole contemporânea, mas a casa lá está em pé, a casa do século XVIII, sobreviveu à Segunda Guerra e tudo mais. Mas ao redor da casa, né, o entorno da casa, quando o Goethe morava, ele era semi-rural. Então aquilo lá devia ser uma maravilha. Quando eu estive lá dentro, eu Não, fiquei... aqui descreve muito as paisagens naturais lá da região dele. Eu tô lendo isso aqui, ó. Vai ficar invertido, né? Mas é The Roman Republic of Letters, a República Romana de Letras. Scholarship, Philosophy and Politics in the Age of Cicero and Caesar. A autora é Catarina Volk. Volk seria alemão, né? Mas é uma americana. Professora, é da editora da Universidade de Princeton, mas ela é professora em Colômbia. Professora de clássicos em Colômbia. Esse livro é interessantíssimo. Ele fala como que era, ele mostra como que era a cena literária, a vida literária nos estertores da República Romana. Tem um corte temporal ali que são os últimos 20 anos da República, período da Guerra Civil, primeiro triunvirato. Acho que eu estou na metade do livro, não sei se chega ali até o tempo da Guerra Civil de Augusto e Marco Antônio, mas acho que é antes. E mostra César, Cícero, Varro, Catão, todas essas figuras históricas de primeira importância, num período fundamental da história do Ocidente, e como que eram as conversas entre esses senadores, esses aristocratas políticos, e como que eles eram políticos e letrados ao mesmo tempo, que uma coisa era uma coisa só, né? Como essas personalidades, eles eram homens de letras e políticos de forma inseparável. É muito interessante. Talvez, a própria autora fala, é difícil de rastrear outro período na história em que isso tenha acontecido, senão nesses últimos 20 anos. E ela levanta logo no começo uma questão interessante, porque no ápice, Brutus, né? Brutus também era um grande literato, né? Além de aristocrata, patrício ancestral dele, tinha matado Tarquínio Soberbo, afugentado Tarquínio Soberbo, o último rei de Roma. Então, a família antiga aristocrata, mas também era um homem de letras, participante daqueles diálogos de Cícero, aqueles diálogos filosóficos que Cícero escreveu. Mas é interessante ver que esses homens cultíssimos, versados em filosofia, em estoicismo, em epicurismo, em ceticismo, em todos os ismos que vieram de Atenas, compunham a casta mais alta da República Romana no seu momento de dissolução. Muito curioso isso. Tem uma correlação disso, eu não sei, eu não cheguei no final da leitura, mas ela levanta essa questão logo no começo. Ó. Você tinha um monte de intelectual fazendo política, o treco desandou. Será que tem alguma explicação para isso? É curioso. Então, é um baita do livro, muito legal. E a mulher é meio pernóstica, assim, exibe erudição, mas eu estou gostando muito. Então, é esse aqui, The Roman Republic of Letters, Scholarship, Philosophy and Politics in the Age of Cicero. Resta saber se os intelectuais causaram a decadência ou se eles tentaram salvar como último recurso, né? Olha, eles tentaram o tempo inteiro. Cícero se propunha a salvar a República. O assassinato de César foi feito para salvar a República. Catão se suicidou como mártir da República.
mas não salvaram, né? E a impressão que dá, por exemplo, o assassinato de César, assim, para mim é claro que os sujeitos fizeram ali, e o livro fala isso, eu sempre está fresco na memória porque eu li hoje de manhã, justamente essa passagem aqui. O assassinato de César foi feito com motivações filosóficas abstratas, sem nenhum realismo político. Os sujeitos fizeram o tiranicídio por razões filosóficas, sem saber muito bem quais seriam as consequências e o que eles fariam depois. Então eles mataram César para acabar com a ditadura e a tirania na República Romana, e o resultado foi uma guerra civil que culminou no regime de homem só, que perdurou até o século V. Então, Então meio que deu tudo então errado, né? é, As razões abstratas filosóficas não resolveram nada. há quem diga que quando o intelectual decide fazer política, não dá certo. Então, quem diga. Mas é um livro que eu recomendo. Eu comprei esse livro que você indicou aqui. Vou ler, eu vi que é um baita do livro ali, um catatal. Vou ler assim que chegar, já vou começar, fiquei bem interessado. E recomendo esse aqui. Vamos ver se tem pergunta aqui rapidinho antes de terminar. Gabriel Maneschi, já leu A Vegetariana? Não li, eu tô com uma preguiça de ler, embora seja pequenininho. Eu comprei, mas não li. Batalha de rap com os autores da Danúbio, não dá ideia, não. Boa noite. Em relação aos leitores, acredito que as escolas podem contribuir muito, mas só elas, você tem toda a razão. Só as escolas podem formar leitores, as escolas e as famílias, as duas juntas. Fábio Lins Leite, ghostwriter de clichê vai perder emprego. Olha, qualquer escritor de clichê vai perder emprego, né? Se é para escrever lero-lero, o computador faz melhor. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Esse mercado literário precisa quebrar muito a cara. Eu acho que eles já vêm fazendo isso de forma constante, só que eles não percebem. Deixa eu ver. Acho que não. Se ficou para trás, perdi. Se alguém que estiver aí ao vivo ainda tiver alguma pergunta, pode fazer. Senão a gente já vai encerrar por hoje, que já falamos bastante. Eu falei bastante, até cansado de falar. Tem mais algum comentário aí, Douglas? Não, só isso. Então, Prêmio Danúbio, inscrições por abrir ou abertas, depende de quando você está assistindo este vídeo. livrariadanube.com.br. Se você nos ama aquilo que a gente fala, aquilo que a gente se propõe, compre caixas e caixas dos nossos livros, livrariadanube.com.br. Distribua para o pessoal, distribua para professor, aluno, pessoal da limpeza e merendeira. Se é para distribuir livros, distribuam os nossos. Então é isso. Um abraço, até a próxima, Douglas. Falou. Tchau.